Olá a todos, aceitem a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Elinete Tomás, do canal Tempo com Deus. Venho hoje trazer para você um pouco dos 5 solas da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 2020, completam-se 503 anos que aconteceu a Reforma Protestante. Ocorreu no dia 31 de outubro de 1517, através de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica e ele tinha acesso à Bíblia Sagrada, a qual ele estudava, uma vez que nesta época a Bíblia Sagrada não era disponibilizada para o povo conhecê-la, para o povo estudá-la. E Martinho Lutero estudava ali internamente, ele sempre estava estudando as Sagradas Escrituras. Martinho Lutero, ele era alemão e como ele foi ser monge na Igreja Católica, ele presenciava muitas coisas que aconteciam naquele tempo da qual ele não concordava. Uma delas eram as indulgências impostas pela Igreja Católica e ele se encontrava indignado ao ver aquela situação. E nós vemos que quando nós falamos dos 5 pilares, os pilares do cristianismo, ele estava neste século XVI, já desde bem antes, porque a reforma ela já vinha acontecendo já bem antes, por alguns reformadores que a história da igreja nos apresenta. Mas com Martinho Lutero nós vemos aqui algo que revolucionou e realmente conseguiu se fazer, finalizar e concluir-se esta reforma. Os pilares do cristianismo se encontravam desestabilizados, como a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação, a doutrina da eclesiologia, enfim, a estrutura eclesiástica, a moralidade do clero, enfim, estava bem desestabilizado. E Martinho Lutero e alguns outros reformadores, eles se atentam a isso e começam realmente a buscar um meio para acontecer esta reforma. E Martinho Lutero, ele tinha tanta culpa em si, porque a forma como era colocada pelo clero, pela Igreja Católica, a culpa, e ele se achava tão culpado, ele não via um meio dele ser justificado dos seus pecados. Mas certa vez, quando Martinho Lutero ele lê a carta aos Romanos, que é a carta da qual se deu a conversão de Martinho Lutero, foi através do versículo que se encontra no capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Então, quando Martinho Lutero via aqueles pagamentos de indulgências, essas indulgências, a Igreja Católica vendia a salvação, a Igreja Católica vendia o perdão dos pecados, quem tinha muito dinheiro comprava o perdão dos pecados por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Martinho Lutero, ele não se conformava com todas aquela situação, vendia-se a justificação, enfim, e ele não se conformava. E quando ele se deparou com este versículo, que se encontra no capítulo 1 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o justo viverá pela fé. Este versículo mudou toda a vida de Martinho Lutero. Ele se converteu quando lia esta carta e compreendeu que as indulgências não salvam ninguém, que as obras não salvam, mas sim a salvação se dá por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo.
Então, eu quero falar aqui com vocês um pouco sobre os 5 solas, pois eles são os pilares da reforma protestante e as frases que são expressas no latim, por isso 5 solas, né? Então, nós vemos que os solas, eles são os conceitos da teologia reformada, em oposição à teologia católica, pois naquele tempo a Igreja Católica ela tinha o poder e as escrituras estavam até mesmo abaixo ou equiparada às lideranças espirituais daquela época. Então, quais são os 5 solas? Sola a Escritura, ou somente a Escritura, solus Christus, ou somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli Deo gloria. Então, nós vemos que somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Deus, né? Somente a Deus a glória. É que esses são os pilares do protestantismo. Então, o catolicismo romano estava com poder neste tempo, né? E aí o que ocorre? Através desta reforma protestante, o que ocorre? Inicia, né? Dá-se o início à igreja evangélica, os cristãos, o protestantismo, eles reiniciam, né? Tomam o seu posicionamento, uma vez que nós vemos que a igreja nasce através de Cristo, nasce a partir da ascensão de Cristo, e ali no Pentecostes, a igreja primitiva, ela teve um trabalho excelente, mas depois a igreja lá, ela foi associada ao Estado, né, ali por Constantino, a partir do século IV, e assim a igreja, infelizmente, a gente vê de uma certa forma sendo corrompida, mas os reformadores, eles enxergam isso e começam a buscar aí um restabelecimento de toda a originalidade, a autenticidade da palavra de Deus. O primeiro sola é o sola Escritura, somente a Escritura. Sola Escritura é o primeiro pilar da teologia reformada. A Escritura é a base da salvação, ela é suficiente e infalível. Não há salvação além da Escritura, ela é a base, ela é um dos pilares, ela é a regra de fé e prática da igreja. Então, o reformador ou os reformadores, né, que conclui aqui, se com Martinho Lutero, embora ainda neste tempo dá uma prolongada com outros, né, desta época, mas nós vamos ver que os reformadores defenderam que a autoridade das Escrituras estava acima de qualquer autoridade. Uma vez que, naquela época, as autoridades papal equiparava a autoridade das Escrituras, ou muitas das vezes eles se colocavam ainda acima da autoridade das Escrituras, pois Deus era o seu autor, né? Ou seja, Deus é o autor das Escrituras. Então, os reformadores enxergaram e compreenderam isso através das suas buscas e leituras e acabaram se deparando, né, ali com as situações corrompidas que se encontrava o catolicismo romano, e então eles vêm trazendo esta reforma. A Bíblia, ela é superior, ela é a autorrevelação especial de Deus. Portanto, a reforma foi uma volta à palavra de Deus, porque estava se perdendo, né? Ou seja, a salvação era através das obras, era através das indulgências, quem podia comprar, quem podia pagar, e nós sabemos que a salvação se dá porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus,
ela nos traz realmente a verdade de Cristo sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte, sobre a salvação. Então, só a Escritura deve ser pregada, somente as Escrituras deve ser proclamada, deve ser pregada. Então, as doutrinas humanas e as facilidades do cristianismo devem ser banidas. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3:16, e diz da seguinte forma: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, somente a Escritura, este é o primeiro sola da Reforma Protestante. O segundo sola da Reforma Protestante é solus Christus, somente Cristo, somente Cristo, não há outro mediador, somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A salvação se dá somente por Cristo. Este é o segundo pilar da Reforma Protestante. Não há outro. O seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário em nosso lugar é o suficiente para o perdão de nossos pecados. Não precisa pagar pelas indulgências para ter o perdão do pecado, não precisa pagar pela justificação, não precisa pagar pela salvação, mas somente através de Cristo é que nós temos a salvação. A liderança da igreja colocava outras posições, outras pessoas em posições especiais entre Deus e o restante dos homens, pois estes eram os mediadores entre os homens e Deus. Então nós sabemos que através da nova aliança de Cristo, em que Cristo morre na cruz, Jesus Cristo ele passa a ser esse mediador, não tendo a necessidade para nós nos achegarmos a Deus, termos homens como nosso mediador, mas o véu foi rasgado de cima a baixo e nós temos acesso livre a Deus. E a igreja estava voltando à antiga aliança em que tinha que ter um mediador, um homem, entre Deus e os homens, mas isso era a antiga aliança, mas na nova aliança, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador. Nenhum homem tem méritos para justificar outro homem diante de Deus. Ninguém. Somente através de Jesus Cristo por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário, que temos aí o poder que tem o poder para reconciliar o homem para com Deus. Então, solus Christus liberta. É necessário arrependimento de pecados e somente Cristo pode libertar. Então, a expiação de Cristo Jesus é o suficiente para nos salvar. E então este é o segundo solas. Em João 14, versículo 6, as palavras de Jesus são as seguintes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o único que pode dar a salvação. Não tem outro meio, através de obras, através de compras. Não tem como realmente realizar outra forma para chegar-se a Deus, mas somente através de Jesus Cristo. Nós vamos ver também o terceiro sola, que é sola gratia, somente a graça, somente pela graça de Jesus Cristo. Não há outra forma da salvação que não seja pela graça. Não é pelas obras, não é pelo pagamento de indulgências, mas pelo amor, pelo favor imerecido. A graça preciosa
realizada unicamente por Deus. Então, através do sacrifício de Cristo, na época da reforma da igreja, na época da reforma, a igreja ela estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação. Então imagina, se Jesus morreu na cruz e nos concedeu a salvação gratuitamente, e agora a igreja está vendendo a salvação. Vendia-se o perdão de pecados, vendia a quem pudesse pagar, comprava o perdão de pecados, e a quem praticasse as boas obras, dessem esmolas, se comprometessem com as tradições da igreja, aceitassem as doutrinas humanas desenvolvidas por ela própria. Então, os fiéis que praticavam isso tinham garantia de um lugar no paraíso. Mas o homem não pode comprar a salvação por nenhuma dessas práticas que foram citadas aqui. Nós somos incapazes de alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, ainda que nós tenhamos todo o dinheiro do mundo para comprar. Mas eu quero dizer que Jesus já pagou, porque a salvação, ela custou um preço de sangue, um preço de sangue inocente, o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E a igreja naquela época estava vendendo, porque trazia para si lucro, e induzia os fiéis. Eu quero dizer para você, Deus nos convida hoje a voltarmos para Cristo e termos esse terceiro pilar, sola gratia, somente pela graça de Deus é que nós alcançamos a salvação. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos, e é por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é algo que nós podemos fazer, não procede de mim, não procede de você, mas vem do próprio Deus, para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E o quarto solas, é sola fide, somente a fé. Então a igreja ela estava colocando as obras acima da fé. E sola fide diz da seguinte forma: a justificação se dá unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não há outro meio de alcançarmos a salvação. É através da fé na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual morreu na cruz do Calvário. O homem, na sua condição natural, não reconhece que Jesus é o Salvador, e muito menos o confessa, mas pela fé que é produzida na vida dele, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ele reconhece que Jesus é o unigênito de Deus e também é o Cristo Redentor. Então, é somente pela fé, porque o homem natural, ele não vai conseguir confessar Jesus como Salvador. Mas quando a fé, ela realmente, através do ouvir a palavra de Deus, é produzida esta fé no coração, ele consegue compreender o sacrifício de Cristo e realmente aceitá-lo como o unigênito de Deus. Lutero tinha os seus dilemas acerca da salvação. Quando ele foi para aquele monastério, ele achava tudo tão difícil, era tudo tão pesado, era um jugo que era impossível o homem alcançar a salvação, e ele tinha os seus dilemas com Deus acerca da justificação, ele tinha medo da condenação e ele buscava intensamente ali pela salvação da sua alma, porque ele queria se livrar daquilo que o assombrava constantemente, porque a forma como era colocado, Deus era um Deus carrasco, Então a gente vê que ele sentia medo de Deus, e ele chegava no seu coração e dizer: é impossível que Deus seja tão ruim assim. E
ele então, quando encontra os Romanos 1,17, ele conseguiu compreender a verdade, ele conseguiu trazer um refrigério para a sua alma, ele conseguiu achar justificação para os seus pecados e ele se encontrou livre agora diante de Deus. Efésios 2, 8, 9 também diz assim, eu quero pegar só a parte B, não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, não vem da pessoa, conforme estava sendo vendida a salvação, o perdão dos pecados através das indulgências, não é o homem que vai fazer, não é o homem que vai conseguir algo da salvação, mas não vem de nós, e é dom de Deus, é imputado a nós, do próprio Deus, como um dom. Então, aqui, Lutero encontrou um refrigério para a sua alma, ele encontra Jesus e agora ele começa a fazer, ali algo na igreja, onde ele vem trazendo, colocando as 95 teses na igreja. No dia 31 de outubro de 1517, ele prega ali as 95 teses sobre a justificação de Jesus Cristo, de que não se dava através de um pagamento dos homens. Os homens não podem fazer absolutamente nada. E ali a gente vê que iniciou-se realmente uma grande reforma. O último sola, o quinto sola, é sola deu glória. Somente a Deus a glória. Soli deu glória. Somente a Deus a glória. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Ele se auto-revelou para ser reconhecido pelos homens e para ser glorificado. Então, toda a criação, Deus criou eu, criou você, para nós darmos a Ele glória. Deus criou a natureza para glorificar a Deus, os pássaros que cantam e louvam a Deus, e tudo que Deus fez foi para a glória do teu santo nome. Então, o que estava acontecendo nessa época, na Idade Média? A glória vinha para o homem. O homem procurava a glória, trazia glória para si, a autoridade era trazida para si. E aí os reformadores viram a necessidade de buscar realmente as origens, o que realmente dizia a palavra de Deus, e nós precisamos também regressar, voltar às origens e vermos o que realmente que a palavra de Deus ela é suficiente para a salvação. Só lhe deu glória é o resultado natural do sola scriptura, do sola Christus, do sola gratia e sola fide. Quem compreendeu o sola escritura, somente Cristo e somente a graça e somente a fé, esse sim vai glorificar o nome de Deus, Porque quando nós compreendemos isso, porque a graça ela vem de Deus e a glória é somente para Ele, não para outros. Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, E toda adoração nos céus e a terra pertence somente a Ele, somente ao Deus Criador de todas as coisas. A carta que Paulo escreve aos Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Então toda a glória é dada ao nosso Deus. Então, aqui já concluindo este ensinamento, nessa reflexão que eu trouxe para a sua vida, então nós vamos ver que o que foi falado aqui é um convite para que nós possamos voltar ao Evangelho genuíno, para que nós possamos fazer uma análise da nossa vida, do que nós temos ouvido, da forma como nós estamos procedendo, pois infelizmente hoje sabemos que muitas igrejas, muitos cristãos já não lembram mais das bases da reforma, já não pregam mais as escrituras autênticas, genuínas, onde mostra que o homem precisa
de exercitar a fé em Cristo para ter ali realmente os seus pecados perdoados, quando nós compreendemos que fomos remidos através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na Idade Média, a Bíblia ela era restrita ao povo e, no entanto, eles não tinham o conhecimento das Escrituras, porque isso era tirado deles o direito do conhecimento, e com isso a igreja imperava, as lideranças espirituais imperavam e faziam o que eles queriam, porque o povo não tinha o conhecimento da verdade. Mas o que eu quero dizer para você, que eles colocavam as suas doutrinas de homens e os parâmetros bíblicos eram tirados do povo, né? Não eram exercitados. E nós vamos ver que hoje todo mundo tem a Bíblia nas suas mãos. Todo mundo tem pelo menos uma Bíblia em sua casa. E hoje o povo não lê a Bíblia. Então, naquele tempo, eles não liam porque não era disponibilizada. Era tirado o direito deles lerem. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada e muitos não leem. Vai num culto, escutam o que estão falando, o que está pregando, mas não são bereanos, conforme o apóstolo Paulo dizia. Ele elogiou a igreja que estava em Bereia, porque eles não só ouviam, mas eles examinavam se era aquilo mesmo. Nós precisamos voltar, ter a chama acesa para a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para que nós não venhamos comer coisas que estão sendo liberadas por muitos como sendo a palavra de Deus, mas já deixou de ser a pregação autêntica do Evangelho há muito tempo. Então eu convido a você, volte para as Escrituras, leia a Bíblia, prega a palavra de Deus, não busque os modismos, as influências que temos hoje no mundo, mas procure ler e pregar a Bíblia, para que você não venha estar vulnerável a qualquer vento de doutrina que está sendo hoje implantado, está sendo hoje colocado como base até mesmo bíblica, dizendo que é parâmetros bíblicos, mas não tem nada de Bíblia. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento já foi estabelecido por Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Ninguém pode pôr outro. E é isso que os reformadores perceberam. E foi necessário a reforma, porque a igreja estava corrompida. E ninguém pode pôr outro fundamento. Então nós vemos que Jesus ele é chamado de a principal pedra de esquina. Então o fundamento principal da igreja é Cristo Jesus. A pedra principal que forma a esquina do alicerce de uma edificação. É Jesus Cristo. Então, Efésios 2:20, Paulo ele diz a esta igreja que estejamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, que nós possamos estar edificados neste fundamento, que Jesus Cristo, ele é a principal pedra de esquina. Não há salvação por outros meios, não há salvação de nenhuma outra forma, é somente através de Cristo Jesus. Somos todos convidados a refletir e voltar aos fundamentos da fé cristã, à prática, dos 5 solas. Solas, Escritura, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Que Deus possa abençoar a sua vida e continuar falando em seu coração fortemente. Curte esta mensagem, compartilha com mais pessoas, inscreva-se no canal e deixe seus comentários. Que Deus possa te abençoar grandemente.